Obrigado, Jesus. Juízes capítulo 9, a partir do versículo 50. Então, Abimeleque foi-se a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se acolheram a ela, e fecharam após si as portas e subiram ao telhado da torre. E Abimeleque veio até a torre e a combateu, e chegou-se até a porta da torre para a queimar. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Abimeleque foi rei de Israel, quando Israel ainda não era monarquia. Reinou durante 3 anos em Israel, filho de Jerubaal, nome que se deu, apelido que se deu a Gideão, porque Gideão teve a audácia de enfrentar uma das mais importantes divindades cananitas, Baal. Jerubaal, aquele que luta contra Baal. Gideão teve muitos filhos, e entre eles este, Abimeleque. Hebreus capítulo 11 fala sobre a fé de Gideão. Gideão é posto como referencial de fé. Também, ele está malhando trigo num lagar, quando o anjo aparece a ele. É meio estranho, porque trigo se trabalha na eira, um espaço amplo, e apesar de amplo, circunscrito, em que se expõem os grãos de trigo ao sol para secar a palha, e quando se bater o trigo, se conseguir até com facilidade separar a casca. No lagar não se trabalha trigo, no lagar se trabalham as uvas. Geralmente é uma rocha escavada na forma de um tanque, com piso inclinado e uma bica. Colocam-se as uvas, lavam-se os pés, e então a pessoa pisa as uvas, e o suco escorre pelo piso inclinado, vai à bica, e então verte no vaso. Imagina trabalhar trigo num lagar. Essa desproporcionalidade entre o que se quer e o que se pode. É uma das maiores dificuldades que nós temos na vida, é conseguir entender quais são os nossos verdadeiros recursos e se eles são compatíveis com os nossos sonhos, com os nossos desejos, com os nossos projetos. E muita gente não vai bem na vida porque não consegue casar os seus projetos com os seus recursos. É gente que anda tentando malhar trigo no lagar. O Gideão conseguiu, mas também vou dizer, conseguiu, mas se eu estivesse lá eu diria, só isso? Porque lagar para malhar trigo
reconheçam, foi pouco trigo. Lagar, não era eira. E apesar desse desencontro entre o que se quer e o que se tem ou o que se pode, Deus envia o anjo, e o anjo diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Não é por causa dos tropeços da vida, dos desencontros da vida, e não é por causa da dessintonia entre o que se quer e o que se pode, que Deus não estará na sua vida. Que se levantem as lutas, mas Deus é contigo. Aleluia, glória a Deus. Mas se Deus é comigo, eu, pequeno, o menor do meu clã, a minha família tão pequena, e a minha família pequena, neste clã pequeno, numa das menores tribos de Israel, e você vem me dizer que Deus é comigo? A fé em Gideão é uma fé matemática, e no entender dele, Deus só usa os grandes. Ele não consegue entender que a excelência não parte dele, mas de Deus. Não é você, é Gideão. O Gideão é que não entende que Deus, ele tem um tratamento diferido, um tratamento diferente, um tratamento especial com gente que não sabe medir projetos, não entende dos seus recursos, se acha pequeno, numa família de pequenos. Por que família de pequenos? Que legado, que herança papai vai te deixar? E então nós pensamos que como somos um nada, Deus não vai nos usar. Em momentos assim eu costumo lembrar do Paulo. E Paulo, quando está orando, Deus diz: mas Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É justamente quando os recursos humanos falham que a fé pode avançar mais facilmente. Chama o povo e tu vai adiante deles, porque pelas tuas mãos eu trarei vitória para a minha gente. Digo como profeta do Deus Altíssimo que você ainda não entende qual é o propósito de Deus na sua vida. E o que você planejou não é a enésima parte daquilo que Deus tem como propósito realizar através de você. Deus levanta o profeta e diz: os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Você ainda não entendeu o propósito de Deus e o que Ele tem estabelecido realizar
na sua vida e através de você está muito acima de tudo o que você andou sonhando, planejando, desejando, pensando ou suspeitando. Glória a Deus. Que calamacio remanaste tem, que calamacio. Senhor, se o Senhor está mesmo comigo, se o Senhor está mesmo comigo, por que é que tudo isso tem se levantado na minha vida? As lutas sobrevêm na sua vida, não é para a tua derrota. Eu preciso abrir um parênteses e lembrar do relato de João, quando os discípulos passam e deparam com um cego e começam a discutir entre si, e como não chegam a um acordo, então eles se reportam a Jesus e dizem: quem pecou? Ele ou os seus pais, para que nascesse assim? Porque nós entendemos que toda luta decorre de falhas, de erros, de pecados ou de Satanás. A resposta do Senhor para você essa noite é essa: nem ele pecou e nem os seus pais pecaram, mas ele nasceu assim, para que através dele se manifeste a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A sua luta, a sua provação, a sua angústia, ela lhe sobreveio, não para a tua derrota, mas para que em você se manifeste aos olhos do mundo a glória do Deus Todo-Poderoso. Agora, o Gideão, ele não consegue lidar com isso. Então ele traz uma oferta, e lá no capítulo 6 diz que ele traz uma quantidade de farinha, traz carne, traz o caldo, os bolos ele os traz sem fermento. E quando você lê esse texto, você percebe que ele está trazendo uma oferta de manjares. É um tipo de oferta que está lá em Levítico. Havia 3 tipos de ofertas de manjar. Uma que se preparava na panela em casa e já se trazia pronta. Mas tinha uma outra que era trazida e era preparada numa frigideira, na porta do tabernáculo de Moisés, e as pessoas passando para lá e para cá e vendo. Oferta de manjares que ele está preparando. Mas tinha uma terceira oferta de manjares, que a pessoa entrava no pátio do tabernáculo e preparava diante do sacerdote, e somente o sacerdote assistia. E as 3 eram ofertas de manjar. Porque existem coisas que é você e Deus na sua casa e ninguém mais tem que saber. Mas tem uma oferta que você prepara e você está preparando e todo mundo está vendo. E existem outras questões na sua vida que não é em casa e nem é à vista do povo, mas é você. Pastor, eu preciso conversar com o senhor. E ninguém mais está vendo. Bom, o Gideão preparou uma oferta dessas. Uma oferta que somente ele e o anjo viram.
E quando ele traz a oferta, o anjo estende o que parecia ser um cajado e sobe fogo sobre a rocha e consome toda a oferta. Para mim já bastava. Já entendi. Para o Gideão não. Passado algum tempo, o Gideão ele vai ter uma conversa e vai dizer para Deus: se o Senhor é mesmo comigo, se o Senhor é mesmo comigo. Porque quando a gente está na igreja, louvando, o pregador pregando e você aí se aguentando para não abrir o bocão e dizer aleluia. Nessa hora, tá bom. Mas na hora que o pastor não está por perto, você não está na igreja, a luta se levanta e você olha para um lado e para o outro e não tem ninguém. Aí nessa hora você diz: se o Senhor é comigo, se, como se ele não estivesse. Não, aqui não tem gente assim. E então ele faz um pedido, que se o Senhor realmente estiver comigo, Senhor, eu vou pegar aqui um novelo de lã, e vou deixar ele aqui, e eu gostaria que amanhã, quando eu voltasse, que ele estivesse encharcado de orvalho. Mas esse povo crente é um povo engraçado, só pede coisa difícil para Deus. Porque, para começo de conversa, que tanto orvalho é esse que vai encharcar o novelo? Um balde de orvalho no novelo é. Ademais, é um novelo de lã. A gente está tosqueando a ovelha e quando vem a lã, junto com ela vem os carrapichos, vem a poeira e vem um pouco da gordura da própria lã e faz-se o novelo gorduroso. E aonde que num novelo cheio de gordura entra água? Orvalho. Eu vejo Gideão interpondo obstáculos. Deus não está comigo, Deus não está comigo, Deus não está comigo. Eu vou provar que Deus não está comigo. Provar para quem, Gideão? Para mim mesmo? Então ele acorda de manhã e vai lá. E o que é que ele encontra? Um novelo encharcado pelo orvalho da manhã. É uma das perguntas que nós fazemos. Se Deus está conosco, Deus disse para Gideão, através do novelo encharcado: eu estou com você. Então ele parte para a segunda prova. Não fique irritado comigo, não, Senhor, se amanhã eu voltar aqui, porque agora eu quero encontrar este novelo encharcado de orvalho. Eu quero amanhã encontrá-lo seco, em volta orvalho. É porque agora que o orvalho entrou num novelo cheio de gordura, quando é que o orvalho vai sair do novelo com aquela crosta de gordura? Mas agora ele já não pergunta mais se o Senhor é comigo. A pergunta é
é isso mesmo que o Senhor quer, que eu comande o povo para sermos libertos dos midianitas? Porque às vezes nós acreditamos que Deus está conosco, mas nós não acreditamos no projeto de Deus para a nossa vida. Não, irmão William, eu estou em comunhão com a igreja e eu tenho orado sempre. O problema não é se você tem comunhão com Deus ou não, o problema é se você acredita nos propósitos de Deus para a sua vida, e às vezes você crê em Deus, mas você não acredita no propósito de Deus para a sua vida. E o Gideão, ele crê que Deus está com ele, mas ele não crê nos propósitos de Deus para com ele. Mas quando ele levanta na segunda manhã e vem, ele encontra um novelo gorduroso, seco, e em volta todo o orvalho. Como que foi isso? É porque Deus não somente Ele está com você, como também Ele tem um propósito específico para a sua vida. Gideão continua não acreditando, porque agora ele acredita que Deus está com ele. Ele acredita que Deus tem propósito na vida dele, mas ele não acredita no como será, como vai ser, como é. Ele não acredita nos recursos. Porque nós olhamos para a nossa própria vida, para nós mesmos, para a nossa estrutura, e nos vemos tão fracos, tão sem recurso, com tão pouca fé, que nós dizemos, eu? Não, mas se fosse o Luiz, aí é outra história, mas eu? Não vai dar certo não. Não é que eu não queira, mas é que eu não consigo. Deus está comigo e eu sei do projeto dele, mas com essa vidinha que eu tenho não vai acontecer nada. A culpa não é de Deus, a culpa é minha. Eu que não presto. Isso nunca vai acontecer. Culpa minha. Eu que estou atravancando Deus. Então Deus acorda o Gideão de madrugada e diz, vá até o acampamento dos midianitas, e ele desce com o seu pajem de armas, chega tão perto do acampamento inimigo que ele escuta dois deles conversando altas horas da noite. Rapaz, eu tive um sonho essa noite, sonho esquisito e que me perturbou, porque no meu sonho eu via um pão de cevada, olha só, um pão de cevada, mas não era um pão francês, não era um pãozinho baiano, não, era o pão de cevada, que vinha bolando do monte abaixo, e passava sobre o nosso acampamento, feito um rolo compressor, e destruía tudo. E eu acordei, o que foi? Não é coisa de doido? Um incrédulo conversando com outro incrédulo, e o outro incrédulo diz, pão de cevada é, morro abaixo é, rolo compressor no acampamento é. Pão de cevada é comida de gente pobre, porque gente que tem dinheiro come pão de trigo. Pão de cevada é para quem não tem condições. E o pão de cevada vinha bolando montanha abaixo. Então é porque Deus está trazendo do alto da montanha a Gideão. E passou feito um rolo compressor sobre nós, Então é porque Deus vai dar vitória àquele pobretão do Gideão. Glória a Deus. O Gideão está ouvindo tudo. De madrugada, e ele sobe o monte dizendo, agora eu sei, Deus está comigo, Deus tem um propósito na minha vida.
E mesmo com todos os meus defeitos e as minhas limitações, de uma forma inexplicável, que a carne não compreende, o mundo não entende, porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. E apesar de tudo, de eu não conseguir explicar, mas Ele vai me dar a vitória. É por isso que se chama milagre, porque não depende dos teus recursos. É por isso que se chama milagre, porque não depende de você. É por isso que se chama milagre, porque o homem, na sua razão, não consegue explicar. $32.000 homens atenderam ao chamamento de Gideão. Tem gente por aí agora falando de tocar trombeta na igreja, né? Levita. Chega aqui na igreja, solideu, quipá, e pega a trombeta. E o povo, oh, irmão Ilha. Mas Números capítulo 10 fala das trombetas de prata. As trombetas que mobilizavam o povo de Israel. Hatsoré. O chofar era um chifre de carneiro que qualquer um podia tocar. Não precisava ser levita para tocar chifre de carneiro. Chifre de carneiro foi o que Gideão usou e era um sinal comum. Não eram trombetas de prata, mas o povo entendeu e vieram 32.000 homens atendendo o chamado. Teve uma gente que veio assim meio de contragosto, mas vieram, porque afinal, né? Os Maria vai com as outras. Ah, eu vou, porque se eu não for, vão ficar falando. Foi por isso, porque senão os outros vão ficar falando. E quando chegaram lá na hora, então aquele problema, porque Deus falou, eu não vou dar mais a vitória não. Eu não disse, eu tinha dito. Ele não vai me dar a vitória. Eu tinha falado. Crente. Eu não digo que ele é da Assembleia de Deus, porque na Assembleia de Deus não tem essas coisas. Eu sou do Brasil para Cristo. É crente da Igreja Evangélica Pentecostal ao Brasil para Cristo. Eu tenho certeza, pastor. Ou então é lá da capelania. Pastor Antônio Guilherme, mas por que essa cruz na sua lapela? É porque quando eu fiz o juramento da capelania, no juramento eu disse que honraria o símbolo da capelania brasileira. E o símbolo da capelania brasileira é a cruz. Se eu tivesse feito o juramento de Hipócrates, então eu apareceria aqui com uma taça e uma serpente enrolada. Irmão, ele com uma serpente na lapela? Não, irmão, é o símbolo da medicina. Símbolo da capelania. Bom. Ah, irmãos, eu não entendo como é que a gente pode, depois de tanta coisa boa que aconteceu na vida do Gideão, ainda pensar da maneira como nós pensamos. Esses crentes do Brasil para Cristo, da Assembleia de Deus, não. Ainda mais aqui, setor 23, Vila Salete. Talvez seja alguma outra congregação, de algum outro setor. 32.000. E então, Gideão cumpriu a lei de Moisés. A lei de Moisés dizia que havia uma lei da guerra na lei de Moisés, um artigo que só cuidava da guerra. E quando eles convocavam, eles tinham a obrigação, de acordo com a lei de Moisés, a perguntar: alguém aí casou recentemente? Porque se tivesse alguém recém-casado, não podia ir para a guerra. Então eles tinham que voltar. Estava na lei de Moisés. Então o Gideão, ele cumpriu a lei de Moisés. Alguém aí casou recentemente? A outra pergunta: alguém aí está com medo? Milhares voltaram. Praticamente 22.000 homens voltaram e ficaram 10.000. É muita gente que casou recentemente, né? Poxa, amém, aleluia. Bom, então Gideão vai e diz: Senhor, pronto,
E Deus responde, pronto, nada. Eu não vou te dar vitória. Eu falei? Eu já estava falando, eu tinha dito para vocês, ele não vai me dar vitória. Eu disse, não disse? Você lembra que eu te falei? Então Deus dá orientação a ele para que faça um outro teste, leve o povo para uma marcha forçada e depois de alguns quilômetros marchando, então ponha-os a beber água, e quando os põe a beber água, diz que o povo desce e muitos se jogam dentro do riacho de águas límpadas, refrescantes e cristalinas. 300 apenas 300, e não mais do que 300 homens no meio de 32 mil pegaram da água. E ainda segurando a espada, ou a lança, ou o escudo, Gideão, é com esses que não largam as suas armas que eu dou a vitória. Ei! Sabe por que algumas coisas tardam na sua vida? É porque você se lança sobre os projetos de uma maneira tão displicente que você não mede riscos, não observa ameaças, não vigia, não atenta. Mas aqueles que tomam a água e estão olhando para os lados porque vigiam, é a esses 300 que Deus dá a vitória. Atente para o que está acontecendo na sua vida. Vigie. Glória a Deus. Seja um dos 300. Bom, Gideão venceu. Gideão venceu. E depois que ele venceu, ele resolve fazer uma igreja para ele. E ele faz uma arrecadação financeira e consegue levantar 170 quilos de ouro. Ficou rico. Ele pega o dinheiro e manda fazer um manto sagrado, ricamente decorado, e estabelece uma igrejola. Não é uma igreja não, é uma igrejola na casa dele. E o texto diz que, e isto lhe foi por tropeço. É agora que entra, ei pastor, era 9h15. E é aí que entra a história do Abimeleque, porque quando Gideão morre, apesar de ser um referencial de fé, mas ele também comete tropeços. E se alguém pensa que Deus o abençoa por não cometer tropeços, 1 João capítulo 1 diz que se alguém diz que não peca, faz-o mentiroso. Todos nós indistintamente pecamos, e a bênção de Deus vem na minha vida, não é porque eu tenha calo nos joelhos, como se os meus calos me fizessem um favor ou alguma coisa. A bênção de Deus vem na sua vida, não é pelo teu mérito, mas é pela graça dele, e é por isso que é chamado graça. E quando Gideão morre, nessa situação, ele deixa uma crise instaurada, porque o Abimeleque, que não é filho da esposa, é filho de uma concubina, o concubinato era aceito por eles, muito embora não estivesse na lei de Moisés. Nasce o Abimeleque. Olha, essa relação do Abimeleque com a concubina é tão tenebrosa que o nome do menino é Abimeleque. Abimoloque. Quem é Moloque, pastor William? Bom, Moloque é um camarada que eles cultuavam lá entre os cananitas, e que diziam eles, este Deus chamado Moloque, ele se aprazava muito, ele gostava muito de sacrifícios humanos, principalmente de crianças, então pegavam as crianças e as jogavam no fogo para agradar Moloque. Hoje acredita-se que Moloque está aí como o Deus do aborto. Abimeleque. Abimeleque, ele mata todos os seus irmãos, 70. E então ele se autoproclama rei de Israel,
apoiado pelos cidadãos da cidade de Siquém, e lá ele começa a reinar e reina durante 3 anos. Mas o prefeito de Siquém começa a dizer: por que ele tem que ser o rei e não eu? Então ele inicia uma guerra civil contra Abimeleque. Abimeleque vem contra aquela gente e vence o prefeito chamado Gaal. Aqui começa o problema, meus irmãos. Quando a gente lê o texto aqui em capítulo 9, versículo 45, diz que ele invadiu a cidade de Siquém, tomou-a, matou todas as pessoas que havia na cidade, destruiu a cidade e semeou sal, morte, destruição dos bens e instauração da esterilidade. Eu vou acabar com as pessoas, eu vou acabar com a propriedade e vou fazer com que nunca mais se produza coisa nenhuma. Este é o sentimento do filho de Moloque. É aquele que luta contra a escola, contra a igreja, contra a família. Alguns homens correm da destruição e se escondem na casa do deus Berite. Mas Abimeleque, ele não respeita religião nenhuma. E então ele vai contra a fortaleza do deus Berite e a destrói também, como todos os seus sacerdotes. Porque tem uma geração aí fora que ela não respeita, não é só a igreja evangélica não, eles não respeitam ninguém, nem pastor, nem padre, nem babalorixá, nem médium, nem ninguém, eles têm ódio por religião. Depois que Abimeleque avança contra a cidade, contra a casa do deus Berite, algumas pessoas correm, e é o texto que nós lemos, para o meio da cidade e se escondem numa torre forte. É um grupo de pessoas pequeno que se esconde no meio da cidade numa torre forte. Torre forte. E uma mulher que eu não sei o nome, é uma dessas que ninguém sabe quem é, uma desconhecida, uma ninguém. Como se Deus não usasse os ninguém. E uma ninguém sobe ao ponto mais alto da torre forte. E lá, no alto da torre forte, aquela mulher, a ninguém, a insignificante, que eu nem sei o nome dela, num esforço desmesurado, ela diz: eu tenho que fazer alguma coisa. Mas eu não sei pregar, eu não sei testemunhar, eu não sei cantar, não sirvo para ser diaconisa, não consigo dirigir o círculo de oração, eu mal sei orar, eu tenho dificuldade para ler a Bíblia, eu não entendo nada de Bíblia, a minha oferta são umas moedinhas, eu não tenho fé, eu me sinto angustiada, eu acho que eu não mereço estar aqui, e o que é que eu posso fazer? E com todas as limitações, essa mulher, ela vai rolando o que ela achou à mão. Não precisa de uma pregação rebuscada, não precisa ser uma voz bonita, não precisa encher a salva com polpudas notas de garoupas. Na verdade, basta que você use o que tem à mão. E quando a mulher pega aquela pedra, era uma mó, 2 pedras redondas e pesadas, uma posta sobre a outra, e que se girava e que pelo atrito amassava o grão para fazer a massa ou a farinha, e ela não consegue com a mó toda, porque é difícil de deslocar, é sem jeito de carregar,
Quando eu era mais novo, eu ajudava meu pai nas construções dele, e eu lembro que para pegar um saco de cimento de 60 quilos, o problema do saco de cimento não é o peso, porque 60 quilos não é tão pesado assim. É porque o saco de cimento é um negócio meio sem jeito. Você pega ele pelo meio, ele dobra nas pontas. Você pega pela ponta, ele quer escorrer para um lado. E você fica tentando segurar o saco de cimento. Coisa tenebrosa. E eu lá, tentando levar um saco de cimento para meu pai. E ele dizendo, vai logo? Vai ficar aí o dia todo? A mulher não pega o saco de cimento. Ela não consegue carregar a mó toda, então ela pega uma das pedras e sai bolando a pedra, porque ela não consegue carregar, então ela leva do jeito que dá para levar. É como diria Martin Luther King, que se você puder correr, corra, mas se não puder correr, ande. Mas se não puder andar, então se arraste. Aleluia! Glória a Deus! Mas vá! Glória a Deus! Glória a Deus! E a mulher vai como pôde ir. O profeta pergunta, o que é que Deus quer de ti? Será que ele se agradará de 1000 bois ou de ribeiros de azeite? Ora, o que é que ele espera de ti, senão que andes humildemente com o teu Deus? E lá vem a mulher, rolando a pedra do jeito que dá para ser. Da maneira como você anda levando a vida. Como é que vai, meu irmão? Ah, irmão, eu vou levando como posso. Rolando a pedra, né, irmão? É, irmão. Mas tem um momento em que ela consegue chegar na beirada da torre forte. E num último e descomunal esforço, quando parece que já não tem mais força nenhuma, já não tem perspectiva. Eu fiquei sabendo que o Abimeleque atacou a torre lá de Siquém, e incendiou a torre, e todos morreram queimados. E você, irmão, o que é que você espera, irmão William? Eu não espero mais nada, é o fim, acabou. E o que é que você está fazendo? Eu estou aqui rolando a pedra. Sem esperança, irmã? Irmão William, vai sem esperança mesmo. Muito bem. E ela sem perspectiva e na simplicidade dela, porque ela não sabe manusear uma espada, uma lança, um arco e flecha, uma catapulta. Então ela vai com uma meia mó, uma pedra de mó, porque é o máximo que ela pode fazer. Se eu estivesse lá, eu seria desrespeitoso. Para que isso? E tu está indo aonde com isso? Tu pensa que vai fazer o que com isso aí? Para que serve? Não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Continue rolando a pedra. Vá levando como você pode. E então ela consegue fazer a pedra cair. Do alto da torre forte, no meio da cidade, cercada pelo inimigo que brama como leão ao redor, buscando a quem possa tragar. Agora eu descobri que a pedra, ela é teleguiada, ela tem tecnologia, porque quando a pedra vem caindo, ela vai de encontro ao inimigo e bate na sua cabeça. É por isso que Paulo escreve à igreja de Roma e diz: o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés ao vosso inimigo. Eu quero profetizar como servo do Deus Altíssimo, que a pedra que você vem rolando, ela foi preparada por Deus, e aquele que se levantou contra você, ele será esmagado. A vitória está anunciada, e o propósito de Deus, ele é indemovível.
Você pode não ser famoso, você pode não ter nome, mas Deus conhece você. Ele contou os fios de cabelo da tua cabeça. Ele é o guarda que vela por você. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu és maravilhoso. Mil cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido, porque Ele dará ordem aos anjos dele a teu respeito, para te sustentarem em todos os teus caminhos, para que não tropeces em pedra alguma. Vá em paz para a tua casa, mas reconheça, Deus está na sua vida. Deus tem um propósito com você. Os teus recursos podem ser quase nulos, mas o poder dele é pleno. E aquele que trama contra a sua vida, esse logo será totalmente desbaratado, porque é Deus quem decretou a tua vitória.